Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Hilton Stocker, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista, especialista nas reabilitações orais complexas de arco total, ou seja, pacientes que precisam substituir a dentadura por dentes fixos. E eu queria te dar as boas-vindas aqui ao meu canal, sobretudo nessa série nova que tem o nome de Novos Sorrisos. Neste vídeo, eu vou responder um questionamento muito comum dos pacientes que realizam protocolo dentário, que é: doutor, o que é melhor? Eu realizar uma prótese de porcelana ou eu realizar uma prótese de resina? E a resposta para isso, ela começa sempre com uma única palavra: depende. Depende daquilo que você quer, depende da forma que foi explicado para você e depende daquilo que você deixar conversado com o seu cirurgião dentista. O que é importante é que o cirurgião dentista que vai acompanhar o seu tratamento, ele te explique os prós e os contras de cada tipo de dente, do dente de resina e do dente de porcelana. Para recapitular um pouco, eu vou te explicar o que é um protocolo dentário. O protocolo dentário é um tratamento em que a gente substitui os dentes que estão em mau estado de conservação, ou seja, a gente remove todos os dentes da arcada dentária, seja ela superior ou inferior, ou nas duas arcadas, substitui esses dentes por alguns implantes em pontos específicos da face, ou dos ossos maxilares, melhor dizendo, como está passando aqui na tela. E em cima desses implantes, que vão funcionar como uma base, a gente instala uma prótese total fixa. Esse tratamento pode ser realizado nas duas arcadas, na arcada superior ou na arcada inferior, ou até mesmo nas duas, como eu acabei de falar, né? Bom, e aí começam as dúvidas. O que é melhor, colocar dentes de porcelana ou de resina? Antes disso, a gente tem que entender uma coisa. Esses implantes que foram instalados, eles são unidos por uma barra, que é uma barra igual a essa que eu estou te mostrando aqui na tela agora. Essa barra funciona como um esqueleto e ela tem a função de dar rigidez à sua prótese, fazendo com que ela não quebre e fazendo com que o tratamento tenha a maior estabilidade possível. Então todos os implantes são unidos por essa barra que, como eu acabei de falar, funciona como um esqueleto. E é em cima dessa barra que os dentes são montados. E aí, se o seu caminho, se a sua escolha for fazer esses dentes em porcelana, é importante que você saiba o seguinte: a porcelana é um excelente material, porém ela é muito friável, ela é semelhante a um vidro. Então, se você fizer os dentes de porcelana, existem algumas coisas que você precisa saber também. Além dela ser muito friável, esses dentes são confeccionados um a um, de forma artesanal. Então você vai precisar de muito mais implantes na arcada dentária para suportar o peso dessa prótese, ela se torna uma prótese muito mais pesada, tá? Então você precisa instalar mais do que o habitual de implantes para realizar um protocolo. Uma outra coisa que você precisa saber: o tratamento também se torna de muito mais alto custo pela sua complexidade. Então às vezes ele é 4, 5, 6 vezes mais caro do que um tratamento de protocolo regular. E por fim, se você tem uma fratura nessa prótese, se você tem uma quebra de um dente dessa prótese, muito provavelmente você vai ter que refazer a prótese quase inteira, porque dificilmente você consegue reparar essa fratura num ponto isolado. Então o reparo de uma prótese protocolo, quando acontece de porcelana, de fraturar, é muito mais difícil e muito mais oneroso do que uma prótese de resina convencional. Agora, a prótese de resina, ela também tem os seus prós e os seus contras. Então, se a gente parar para poder pensar, a resina ela desgasta com o passar do tempo. Porém, o seu dente também desgasta com o passar do tempo. E aí a prótese de resina ela precisa ser trocada de tempos em tempos. Mas como assim trocada? Olha, de tempos em tempos você vai precisar retornar ao consultório para as manutenções periódicas, e quando for a época de você trocar essa prótese, o cirurgião dentista ou vai fazer uma nova prótese com uma barra nova, que é o esqueleto, ou ele vai apenas fazer a troca dos elementos dentários, posicionando eles novamente na melhor posição para você. Porque lembre-se, com o passar do tempo a gente envelhece, isso é natural, não tem como fugir disso, esse é o caminho da vida. E aí a sua musculatura facial ela também vai mudar de posição. E aí aquele dente que antes estava numa posição linda para você, hoje já não está numa posição tão boa assim.
E aí a gente vai precisar reposicionar ele em uma posição ótima para você, para o seu momento e para o seu estágio atual. A prótese também de resina, ela tem a propriedade de, no caso de quebra, ela apenas fraturar o dente que sofreu um impacto. E aí a gente consegue resolver isso com muito mais facilidade. Em poucas horas você consegue colar um novo dente ali e reparar essa prótese de modo que ela fique nova e estável novamente para você. Bom, então tudo depende daquilo que você quer. Tem pacientes que querem uma prótese de porcelana e aí o cirurgião dentista, se achar que aquele paciente está bem indicado para uma prótese de porcelana, que ele não tem nenhum hábito parafuncional como bruxismo, que ele é um paciente que entendeu bem a limitação de uma prótese de porcelana, o cirurgião dentista ele vai indicar e vai realizar o seu tratamento através de uma prótese de porcelana. Agora, se o cirurgião dentista ele julgar que para o seu caso a melhor prótese é uma prótese convencional de resina, eu sugiro que você escute o que ele está falando. Até porque quando a gente fala de prótese com dentes de resina, não é o dente de resina que você está pensando, não é o dente de resina de provisório, não é o dente de resina que parece aquela dentadura antiga que usava lá no passado, que parecia tudo dente igual. Não, hoje em dia com o avanço da tecnologia, nós temos dentes de resina que ficam tão bonitos, tão brilhosos, tão lustrosos, tão perfeitos como dentes de porcelana. São dentes que têm uma tecnologia muito grande, sobretudo os dentes importados. São esses dentes que nós trabalhamos aqui no nosso serviço. E aí, quando você compara isso com uma prótese de porcelana, particularmente, eu acho que na maioria das vezes a prótese de resina se torna mais vantajosa para o paciente. E é muito importante que o cirurgião dentista ele passe para você o pró e os contras do tratamento. E seja bem honesto na hora de colocar isso, de modo que em conjunto vocês possam definir aquilo que melhor se encaixa no seu caso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, eu espero que esse conteúdo tenha sido de relevância. Vou te pedir para não esquecer de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo. E aqui de onde eu estou, eu desejo que você tenha todos os dias muitos motivos para sorrir. Um forte abraço, que Deus te abençoe.